Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 2 de novembro, dia de finados, dia que nós tiramos para rezar pelas almas que estão no purgatório. A palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo do 35 até o 40. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós temos aqui, meus irmãos, essa palavra, uma palavra que nos alerta a respeito de como devemos estar nas nossas vidas. Estejamos preparados, estejamos com a inteligência aberta a fazer a vontade de Deus. Preparar, cingir-se os vossos rins, é que nós estejamos preparados com a armadura de Deus. Não sabemos quando será a hora. E aí já cai por terra o discurso de muitos aí que são profetas do Apocalipse. Só vivem alertando a respeito do fim do mundo aqui, do fim do mundo lá, e protestantes falando vai vir um arrebatamento, vai vir não sei o quê, mas não veio nada. Já teve aí, teve um canal maluco que tem aí no YouTube que eu já vi ele falar que ia acontecer o arrebatamento, o final, não sei o quê, umas 3, 4 vezes, não veio nada, não aconteceu nada. Isso aí, gente, é coisa de protestante maluco. A igreja não acredita nisso, não. A igreja nos pede para estarmos preparados. Preparados porque não sabemos o dia e nem a hora. Então, precisamos nos ligar nisso. Nos ligar nisso, na preparação da nossa alma, da preparação para a volta de Jesus. Vivendo os sacramentos, vivendo o que a igreja nos ensina que vivamos. Hoje, dia dos fiéis defuntos, a igreja nos ensina que devemos rezar por eles. Indulgência plenária, mesmo que você tenha uma alma no coração e aquela alma não esteja no purgatório, essa indulgência serve também para outra alma. Nós devemos fazer isso, porque, se eu não me engano, Santa Teresa d'Ávila que diz que 99% das almas que hoje morrem vão para o purgatório, aquelas que se salvam, né? 99% dos que se salvam passam pelo purgatório. Por isso é tão importante, meus irmãos, rezar o rosário de Nossa Senhora. Uma das promessas de Nossa Senhora é que a pessoa não passa mais de um dia no purgatório, tá? Lembrando que um dia no purgatório pode ser que seja 500 anos aqui na Terra. Vocês estão entendendo como isso é profundo? Como isso é duradouro? Como isso é uma verdadeira purificação para que cheguemos no céu? Eu também quero trazer, nesse dia, uma matéria
do Infocatólica. Por quê? Porque esse pessoal, aliás, do Infovaticana, esse pessoal da Alemanha, principalmente George Bettingen, que é ali o presidente da Conferência Episcopal Alemã, eles são filhos de Lutero, herdeiros de Lutero, herdeiros da grande revolta contra as verdades de fé, contra as verdades reveladas. Olha aqui, olha o que ele diz. Enquanto muitos vêm, como o Cardeal Miller, Cardeal Sarah, Cardeal Burke, defendendo a verdade, defendendo a retidão da igreja, vem um bispo como esse aqui defender as imoralidades e a libertinagem. A igreja quer rever a moral sexual, diz o chefe do episcopado alemão. Esse daqui, gente, é um cara de pau, tem que ser excomungado, essa é a verdade. Pessoas não têm coragem de falar, eu tenho. Esse daqui é um apóstata, tem que ser excomungado. Aliás, já está excomungado por crer em coisas diferentes do que a igreja sempre ensinou. Olha, para o presidente da Conferência Episcopal Alemã, George Bettingen, o mais notável dessa primeira fase do sínodo, ele está falando do sínodo aqui, hein? Que ele descreve como um grande passo para a Igreja Universal é o desejo de uma revisão profunda da ética sexual. Numa conferência de imprensa em Roma, no domingo de manhã, Bettingen declarou: quando o sínodo diz que as formulações anteriores do ensinamento da Igreja sobre o ser humano já não são suficientes e que se estão a fazer progressos nesse ponto, também com o apoio da ciência, isso é um grande passo em frente. O bispo de Lundberg destacou que esmagadora maioria da Igreja Mundial escolheu essa formulação e adotou-a como sua. Esse é um grande passo para a Igreja Global. Igreja Global? Que é isso, gente? Que é isso? Pelo amor de Deus. Na véspera, o Sínodo Mundial, que se reuniu em Roma durante 4 semanas, tinha decidido em sua sessão final um texto no qual os 350 sínodos de todos os continentes afirmavam: algumas questões, por exemplo, em relação à identidade de gênero e à orientação sexual, também são controversos na Igreja porque levantam novas questões. O texto afirma então, às vezes, as categorias antropológicas existentes não são suficientes para compreender a complexidade do que emerge da experiência ou da ciência. Portanto, isso requer uma investigação mais aprofundada. Devemos dedicar o tempo necessário para isso, refletir e aplicar o melhor de nós mesmos. Dê-lhe força e não caia em julgamentos simplistas que ferem as pessoas ou prejudicam o corpo da igreja. Terminou então a matéria aqui do Infovaticana. Então é isso, né? Nós já vimos na entrevista do grandiosíssimo Cardeal Gerhard Miller que ele foi muito claro, ele alertou a respeito do seguinte: hoje tudo fere. Já não é, o pecado já não é mais pecado, mas sim são pessoas feridas. Feridas, não é assim, a pessoa está no pecado, ela precisa viver a graça de Deus, ela precisa se converter. Não, isso já não é mais o discurso. Agora são pessoas feridas que precisam ser acolhidas. Mas, em contrapartida, não se acolhe-se somente a pessoa e faz com que ela queira mudar de vida. O discurso é outro. O discurso agora é acolhe a pessoa ferida, mas acolhe também a condição dela e o seu pecado. Ou seja, querendo aprovar ou chancelar esse pecado como sendo algo bom. E nunca um pecado será bom. Nunca. Nunca algo que transgride a lei de Deus será bom. Por quê?
porque isso resulta na perdição da sua alma. Se você morre em estado de pecado grave, você perde a sua alma no inferno. Se muitos já não têm coragem de falar que existe inferno, existe céu, a palavra de ontem dizia que esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque sem a nossa força de vontade, junto com a força de Deus, é impossível se salvar. Se não tiver um esforço, nós não nos salvaremos, porque os santos se esforçaram pela santidade. Agora, querem passar uma falsa visão, uma visão que é demoníaca, não é de Deus, de que é fácil se salvar, de que a igreja acolhe todo tipo de pecado e chancela como aquilo sendo algo bom. Não, é impossível. Mesmo que hoje venham e falar que estão aprovando tal situação que a Bíblia já falou que é pecado, nós não somos obrigados a seguir, porque nós não podemos seguir algo que contradiz uma verdade revelada. Entenderam? Nós precisamos seguir, sim, as verdades reveladas do magistério da igreja de sempre. Agora, o magistério da igreja não pode, o magistério, mudar algo que os outros padres, bispos, cardeais já bateram um martelo falando que aquilo ali é uma realidade verdadeira. Então, se já bateram um martelo falando que é não, aqui depois não existe uma nova resolução ou um novo colegiado que vai falar, não, a igreja esteve errada há 2000 anos e agora nós entendemos e discernimos que aquilo ali é tudo errado e agora nós vamos mostrar o certo. As verdades reveladas são impossíveis de ser mudadas, é imutável. Então, que esses filhos de Lutero, que esses herdeiros da revolta paguem um dia no julgamento com Deus. Mas nós viveremos a verdade, custe o que custar. E continuaremos pregando e anunciando a verdade. Mesmo com críticas, mesmo com o cenário ao contrário, mesmo com o lobby global aí para aprovar tudo quanto é tipo de pecado dentro da igreja. Mesmo com tudo isso, nós vamos continuar ensinando a verdade. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!